Seja bem-vindo a mais um Milênio Espírita, o programa de entrevista que tem por objetivo debater à luz da doutrina espírita os problemas que afligem o homem e a sociedade. Mas hoje vamos ter a oportunidade de ouvir algo relacionado à dança das energias. Faz parte, esse programa de hoje, desse livro, que foi editado, já é a segunda edição, uma edição revista e ampliada. E uma de suas autoras está conosco, que é a Mônica Silva, coautora do livro A Dança das Energias e trabalhadora do Centro Espírita Viana de Carvalho e também da livraria itinerante Chico Xavier, que funcionam em Fortaleza, na Avenida Beira-Mar. Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui. Pergunta a você, logo de saída, o que é o pensamento e como é que ele se manifesta? Bom, o pensamento, ele é um atributo do espírito. O espírito é imortal e o pensamento, ele é proveniente da alma. Né? A alma é o ser pensante, a alma enquanto espírito encarnado, conforme determina Allan Kardec na codificação, né? Então, o espírito, o pensamento é uma emanação proveniente do espírito. E ele se manifesta por meio do cérebro físico, do aparelho fisiológico, por meio de sensações e sentimentos, passando pela mente. Então, é dessa forma que ele se manifesta. Então, nós devemos ter cuidado permanente com aquilo que pensamos, porque conforme diziam os antigos, nós somos aquilo que pensamos. Como é que a energia mental que nos rodeia pode refletir também a nossa evolução? Bom, então, partindo da premissa de que nós somos aquilo que pensamos, nós podemos atrair as companhias espirituais, porque nós, conforme diz também está na Bíblia, nós estamos permanentemente rodeados de testemunhas, conforme diz Paulo o apóstolo. Dessa forma, tudo aquilo que nós pensamos, ele provém de dentro do nosso coração. Joana de Ângeles, ela assevera que nós devemos ter cuidado com as nascentes, vigiar as nascentes do nosso coração, porque é do nosso coração que provém os pensamentos, né, os sentimentos. Então, como o sentimento, os pensamentos, ele provém de dentro de nós, é um atributo do espírito, isso significa que há um hálito mental permanentemente elaborado por nós mesmos. E de acordo com a evolução do espírito, que é elaborado, é um construto, né? Nós estamos permanentemente nesse processo de devir, um construto, um projeto de vir a ser. E ele é proveniente da matéria mental, porque o pensamento é matéria, que isso fique muito claro, ele é formatado por átomos, né? Então, nós, de acordo com a evolução que o espírito vai conquistando ao longo do seu aprendizado, né? Ele vai carreando aprendizados e isso vai sendo impregnado na sua aura. Então, por meio desse aprendizado, isso vai determinando o seu nível evolutivo. Pois é, nós somos aquilo que pensamos e é possível até eu vou até por ilustração aqui contar uma história curiosa. A música popular brasileira tem um exemplo de um compositor, Hermes Aquino, que ele compôs uma música muito bonita, estourou. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. É a música mais pessimista do universo, do cosmos. O Hermes Aquino só teve esse sucesso, porque ele diz para que veio. Sou nuvem passageira que com o vento se vai, sou um cristal que se quebra, não adianta pôr meu nome numa pedra, porque essa pedra vai virar pó. Isso é uma prática, coisa prática, um exemplo prático de como o pensamento funciona. É verdade, você tem razão. Ele, na realidade, ele não partia da premissa de que o espírito é imortal e nós podemos refazer os nossos caminhos, né? Nós temos a liberdade de escolher caminhos novos. Esse é o perdão de Deus. Então, nós erramos, nos equivocamos, mas temos permanentemente a oportunidade, a vida nos oportuniza momentos para ressignificar situações, todos nós. Hoje nós temos a ciência já dessa
diária também, confirmando. Quando eu me lembro que Fortaleza agora mesmo em junho está realizando um encontro com Design Thinking, que é exatamente a capacidade de transformar as pessoas através do pensamento. Aí eu me lembrei, esse menino, a ciência está chegando aonde a doutrina espírita já vem falando disso há muito tempo. Pergunto a você, Mônica, qual é a relação que existe então entre pensamento, livre-arbítrio e também a aprendizagem? Tudo faz parte de um conjunto ou departamentados estão? Não existe nada segmentado, né? Então, na realidade, tudo está em tudo. Há uma conexão entre tudo. Então, se você parte da premissa de que o pensamento é uma emanação permanente do espírito, né? Você tem também o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é algo de que apenas os racionais estão dotados. Então, o que é o livre-arbítrio? Ele é a liberdade de você escolher, de você optar, né? Então, se você junta o pensamento de que apenas os seres humanos têm essa capacidade, e o livre-arbítrio, a capacidade de arbitrar, de optar, de escolher, você tem aí as condições, os elementos necessários, as condições sine qua non para que você possa efetuar o processo de aprendizado. É para isso que nós estamos aqui, para isso que nós estamos vivos, para aprender a sermos pessoas melhores. Como é que fica então a questão de, nós somos os construtores do nosso destino? Ou aquelas pessoas que teimam em dizer assim, não, fulano já veio predestinado a ser isso? Não existe isso, porque nós é que somos os autores e atores da nossa própria história. Deus nos propiciou essa fatalidade dentro dessa perspectiva, dessa panorâmica, dessa visão macro, de que nós somos os autores da nossa própria história. E não deveríamos terceirizar responsabilidades, porque ela cabe a nós, em função do livre-arbítrio que nós conquistamos. Ela não é dada, é conquista nossa, do ser humano, né? Que vai se aprimorando a cada existência. Exatamente, é bem isso mesmo. Então o ser humano ele vai construindo, é um construto, o ser humano está em permanente construto de si mesmo, dessa edificação do reino de Deus dentro de si mesmo, a partir das relações interpessoais, partindo da sua relação intrapessoal. E aí nós temos o Evangelho como um permanente roteiro de luz que Jesus nos trouxe. Quando você fala da emanação, no início repetiu ainda há pouco, aí dá a impressão de que também ele é gerado no corpo mental. É isso? Acho que o pensamento que vem da alma, do espírito, que existe então um corpo mental que está em junção também com o corpo material. Na realidade, o corpo mental ele é um envoltório, né, do espírito. Porque o espírito que é? Na pergunta 88 do Livro dos Espíritos, Kardec já pergunta isso aos imortais, e eles respondem, o espírito é um clarão ou uma centelha etérea. Ora, mas ele é alguma coisa. Mas para vestir, para ter essa existência, há que se revestir ele de alguma coisa. Então, o corpo mental, esse é alguma coisa, é o envoltório sutil, é alguma coisa. É a mesma coisa do perispírito? Não. O corpo mental é o que envolve esse clarão, digamos assim, essa centelha. E o corpo mental é o que formata o perispírito. E o perispírito, por sua vez, é a forma do corpo físico. Né? Então, há uma gradação, digamos assim, há uma hierarquia. São corpos, né, que se interpenetram em dimensões diferentes, em dimensões de frequências vibratórias diferentes. E de energias sutis. E um interage com o outro por meio dessas conexões de frequências diferentes. Então, você está falando da diferença do perispírito e do corpo mental. O perispírito se aprimora também durante a existência da vida física? Tudo evolui, inclusive o perispírito. Eu costumo dizer lá no Evangelho da Praia que até as pedras evoluem, inclusive o perispírito. À medida que o espírito evolui, o perispírito, que é matéria, a natureza dele é semimaterial, ele também acompanha essa evolução. É natural que assim seja, né? Então há um acompanhamento, então ele vai se tornando uma matéria mais rarefeita. Então tudo evolui, tudo acompanha a lei da evolução. Essa sim é a nossa fatalidade, digamos assim.
eles têm um tipo de pensamento fragmentado, não é um pensamento contínuo, que é uma capacidade de que nós, seres humanos, estamos dotados. Eles estão, sim, fadados a ter, pela lei da evolução. Então, eles estão também nesse aprendizado, nesse carreira evolutivo, como nós que já conquistamos. Eles estão também fazendo essa conquista, digamos assim. O que eles detêm no momento faz parte de um processo evolutivo. Por exemplo, o animal que cria afeição, que reconhece o seu dono e que passa, muitas vezes, a ter noções como se tivesse um entendimento. Perfeitamente. Assim, as plantas também, elas têm um tipo de sensibilidade, né? Então, isso acontece tanto com as plantas, o reino vegetal, quanto com o reino animal, com os animais. Então, há uma relação, uma conexão de aprendizado. Nós aprendemos com eles e eles conosco. Então, nós podemos aprender de todas as formas possíveis. Interessante. Você colocou plantas e eu ainda me lembro de pessoas que diziam que falavam com as plantas. O que tem um processo do pensamento tão forte que são capazes de matar uma planta, né? O olho grande. Também é esse fluido mental que condiciona o aprimoramento das flores ou que deturpa a evolução de uma planta? Perfeitamente, porque sabendo que nós somos energia, tudo é permeado por energia, e nós somos energia, o pensamento também é energia. Então, tudo aquilo que nós emanamos, partindo de nós, em função do nosso nível evolutivo, isso pode carrear a outros, né, coisas negativas, maléficas ou benéficas. Se me permite contar um caso aqui, isso consta na biografia da grande escritora que eu admiro muito, Maria José Dupré. Ela foi autora de um livro muito famoso na época, chamado Éramos Seis, que foi transformado em novela, inclusive. Eu tenho uma grande admiração por ela. Quando eu morei em São Paulo, eu cheguei quase na iminência, estive na iminência de conhecer essa grande escritora. E na biografia dela, intitulada Os Caminhos, eu estive na Bienal do Livro em São Paulo, em 1980, ela lançou essa biografia, e lá, numa certa altura dessa biografia, ela conta a história de que ela nasceu nas barrancas do Rio Paraná. Lembro dessa expressão muito interessante. E ela contava que lá na fazenda onde ela morava, era um lugar assim muito deserto, muito ermo, e eles criavam patos, animais, né? E havia uns patinhos, a pata e os patinhos. Uhum. E havia uma vizinha que toda vez que a vizinha visitava, eles escondiam os bichinhos, porque essa vizinha teria esse olho gordo. Mas certa ocasião, o que aconteceu? A vizinha apareceu de supetão, né? E não teve jeito. A vizinha foi, visitou. Nossa, que belos patinhos. Aqueles patinhos muito fofinhos, amarelinhos, são uma graça. Quando a vizinha foi embora, foram verificar que todos os patinhos estavam mortos, né? Então, realmente, nós emanamos energias, muitas vezes de forma inconsciente, né? Em função do nosso nível evolutivo. Interessante que aqui no Nordeste, nós temos as rezadeiras, as benzedeiras, que tem uma função muito, até telepática, diante de crianças que sofrem com a questão do quebranto, do olho gordo. E eu tenho uma delas que tem uma força, uma capacidade. E eu brincando disse assim, me diga o que é que a senhora reza, o que a senhora pegou uma folhinha ali no mato e chegou, e ela disse, no mato, isso é um processo da gente, quando for hora eu passo para quem entende direito. Mas, na verdade, é a própria energia que ela emana com a condição de bondade, de bonomia, do mesmo jeito que o olho grande pode quebrar a vida de uma planta e de um animalzinho. A gente falando aqui de pensamento tal, eu estou vendo o livro A Dança das Energias, que está à venda nas livrarias espíritas ou em outros locais também, inclui um capítulo sobre o espiritismo e a física quântica, mas eu falando aqui, me abriu aqui telepatia. Como é que funciona a questão da telepatia? Telepatia é um assunto muito interessante. Dá 10 programas. Telepatia é a comunicação entre mentes, né? Então, é quando nós emanamos pensamentos e que, por meio da sintonia, nós podemos captar e receber esses pensamentos. Então, o fenômeno mediúnico nada mais é do que o processo telepático. Uhum.
né? Então, a ciência já está embasando esse processo, né? Então, existem muitos estudiosos que estão já corroborando isso que Allan Kardec, o vanguardista, já estudava. Então, a telepatia nada mais é do que as mentes que se comunicam por meio do pensamento. A nossa mente é como se fosse assim, uma estação, né? Uma antena, melhor dizendo, que capta e recebe energias. Todo o universo é como se fosse um grande caudal de energias. Nós estamos imersos num mar de energias. E Allan Kardec já dizia no Livro dos Médiuns, todas as pessoas são médiuns. É dentro dessa perspectiva panorâmica que nós somos médiuns. Nós estamos constantemente recebendo e captando energias. A questão primordial que eu acho é que tipo de energia nós estamos emanando e captando. Aí é que reside o X da questão. Amiga minha ela trabalha com restaurante e a comida dela é muito gostosa. Toda vida que eu pergunto, o que é que ela tem que a comida é a mesma que a gente encontra em outros... Não nada, energia do amor. É incrível, na receita minha, se não tiver energia do amor, se eu não fizer e fizer uma emanação de que, olha, isso aqui vai ficar tão bom. É um pensamento positivo que tanto é discutido, né? Perfeitamente. Me permitam outro parêntese, porque você pode observar no livro que o atualmente presidente da Federação Espírita do Paraná, Luiz Henrique da Silva, quando nós estávamos no processo de confeccionar esse livro, nas nossas discussões lá no Centro Espírita Luz da Caridade, certa vez ele comentou o seguinte: quando eu vou a um restaurante, eu visito a cozinha, converso informalmente com o cozinheiro, com os auxiliares, para sondar, para captar a energia deles. Se eu sinto qualquer coisa assim, por exemplo, a cozinheira tá meio mal-humorada, tá com uma cara feia, eu saio de lá e não como. Exatamente por isso que você falou. Porque tudo que nós fazemos, nós impregnamos e colocamos a nossa energia. Então, o Luiz Henrique da Silva, ele faz isso. Porque quando você faz uma comida, você está colocando literalmente a sua energia ali. E ela pode fazer mal para a pessoa que está mais vulnerável. E faz mesmo. Quem são os mais vulneráveis? Costumam ser as crianças, os animais, os idosos. E eles passam mal. Então, ele falava isso. Então, isso é interessante. E é verdadeiro mesmo. Interessante. Vamos mudar aqui um pouco, mas continuando na linha de energia. Fala um pouco sobre fotografia do pensamento. Esse é outro assunto muito interessante, né? A famosa invenção dos irmãos Lumière, os daguerreótipos, né? Que depois tornou fotografia. Então, Allan Kardec também foi um grande vanguardista tratando desse assunto. Porque a fotografia do pensamento, ela realmente existe. E a ciência está corroborando outra grande descoberta, digamos assim, de Allan Kardec. Tudo aquilo que nós pensamos, como o pensamento é matéria, uma energia que é material, né? É de natureza quimioeletromagnética, portanto é matéria, ela pode impressionar a matéria. Então, só para citar um exemplo que tem no livro, para provar isso, né? É ciência, a gente está falando de ciência, né? Esqueça a superstição, esqueça a misticismo, isso aqui é ciência pura, porque é a linha mestra, é o eixo que nós trabalhamos no livro, é ciência, né? Houve uma experiência na década de 1960 com um senhor chamado Ted Sérios, muito interessante, muito curiosa, porque o que acontece? A experiência foi o seguinte, ele pensava em alguma coisa, Taj Mahal, aquele grande monumento que eu morro de vontade de conhecer. Então, ele pensava lá, se concentrava no Taj Mahal, pegava aquelas polaroids da época, né, que saía ali, né, e se concentrava e colocava e disparava o filme. E as pessoas viam que ele impressionava. Saía ali o Taj Mahal. Saía a impressão do Taj Mahal. E a equipe de cientistas nunca conseguiu explicar como que ele conseguia fazer isso. Então, assim, os nossos pensamentos, eles impressionam a matéria, porque é matéria. É verdade. Inclusive, se você que está acompanhando aí for um arquiteto, um desenhista, um designer, todo o trabalho de arquitetura nasce aqui e ele é colocado de forma prática no papel. São as ideoplastias. Tudo começa no pensamento. É isso mesmo. A música, as artes estão aí para provar que todos os grandes pintores, autores, escritores que têm através do pensamento, de repente opa, eu tive uma ideia. A ideia
essa emanação energética, né? Exatamente, você tocou num ponto interessante, porque quando você tem uma ideia, por exemplo, nossa, eu vou construir aqui uma catedral, do outro lado do mundo pode ter a mesma ideia, tá aí a telepatia, né? Então tem muitos fatos corroborando essa ideia aí, muito interessante. Eu vi uma brincadeira, vou aproveitar e ilustrar. Jack Lemmon, um grande ator do cinema americano, ele disse que um dos grandes ideais dele era ser um compositor. E um dia ele sentou-se ao piano e começou a tocar uma música, mas que música linda, linda, linda. Chamou a esposa, minha mulher, acabei de fazer uma música linda. Aí a mulher disse, você está pegando o pensamento de alguém, porque já está no registro musical essa música. E ele disse, mas que pena, só agora que eu peguei, porque não peguei antes, porque... Ele disse que a música está no ar, né? O amor está no ar, a música, as ideias, os gregos já diziam que estão dispersas pelo ar. Basta ter um pouco de atenção, mergulhar nessa imensidão de energia e a gente consegue realmente vitoriar. A teoria do entrelaçamento. Né? Um dos postulados da física quântica que corrobora essa teoria espírita. É a conexão, né? O que vem a ser psicocinesia? A psicocinesia, existem muitas abordagens, né? A paranormalidade, os ocultistas e outros setores do conhecimento estudam a psicocinesia. Então, ela é, na verdade, você conseguir movimentar um objeto físico por meio da energia mental. E ela se torna muito importante nos dias atuais por meio dos estudos de um brasileiro, Miguel Nicoleles, né? Que ele é paulista e atualmente está radicado nos Estados Unidos. E os trabalhos dele são muito promissores, mas especificamente para a área da neuroprótese, né? Então, você conseguir movimentar, né, especialmente para as pessoas que têm alguma dificuldade na área, que têm dificuldades motoras, que é a área dele, você conseguir movimentar com a força do pensamento, movimentar com a energia mental, por meio de eletrodos ligados, né? E você poder caminhar. Meu Deus, que bênção para as pessoas. É verdade. Né? Então, é uma área muito promissora e o Nicoleles, digamos assim, é um pioneiro nesse setor. Eu vou até puxar um pouquinho do orgulho nosso nordestino. Ele é do Rio Grande do Norte, nasceu aqui, mas foi pequeno para São Paulo. Ele guarda uma ligação muito grande com o Nordeste, com a sua terra lá natal, a ponto de ele pegar... durante 3 meses do seu tempo durante o ano e vem desenvolver voluntariamente os seus projetos junto à Universidade do Rio Grande do Norte. É uma grande, né? Tem um projeto nos Estados Unidos, uma nobre, que poderia dizer assim, não, eu vou lá fazer trabalho. Não, dedica 3 meses do seu tempo para vir a Natal, junto à equipe da faculdade, do curso de medicina, para desenvolver as técnicas modernas que ele está elaborando lá nos Estados Unidos. Você falou de uma pessoa que realmente trabalha com alma gigante. E o que vem a ser psicometria, que também é assunto da dança das energias. Psicometria, outro dos assuntos palpitantes. A gente só tem assunto palpitante aqui. Como nós somos, repetindo, né? A gente sempre parte da premissa de que nós somos energias, né? E emanamos energia, que é o pensamento. Então, partindo dessa premissa, né, que a condição sine qua non de nós, seres humanos, o pensamento contínuo, né, em relação aos animais, tem esse pensamento fragmentado, o que acontece? Nós estamos continuamente emanando esses pensamentos. Esses pensamentos, partindo do nosso imo, do cerne daquilo que nós somos, como ele está conectado à essência de quem nós somos, aos nossos valores ético-morais, ao nosso nível de evolução, ele fica, nós impregnamos os objetos, a nossa ambiência. Então, nós vamos dar um exemplo. Por exemplo, você vai num brechó, esses locais que vendem roupas usadas. Tem pessoas que têm essa capacidade, essa faculdade anímica, ou seja, que é da própria pessoa, não é mediúnica. Né? Faculdade mediúnica é uma coisa, faculdade anímica é outra. A psicometria, ela é uma faculdade anímica, que é procedente da própria pessoa, e que ela tem condições de, através dos dedos, determinar que tipo de energia contém aquele objeto. De onde é que ele vem? Qual é a procedência? Que pessoas tiveram contato com aquele objeto? Então, só para ilustrar,
Tem alguns países da Europa, por exemplo, a Inglaterra, em que essas pessoas dotadas dessa faculdade anímica, elas são utilizadas pela polícia para localizar pessoas desaparecidas. Eu já estava aqui imaginando que bom serviço não devem prestar à polícia, né, a serviços de descobertas. Como é que a força mental, acho que é a última pergunta de hoje aqui, ainda temos mais um tempinho, como é que pode a força mental agir na saúde e na doença? Estou me lembrando de Jesus, se tiveres fé, farás isso, com a força da mente também, não é? Aqui, se colocar fé no sentido também da energia mental, a gente consegue fazer fantásticas descobertas. É verdade. A fé, ela potencializa, né, através da vontade, que é a grande alavanca que todos nós temos, na realidade, para efetuar as alterações ético-morais que todos nós necessitamos a fim de podermos nos melhorar. Né? Essa é a proposta que Jesus nos traz por meio do Evangelho. É a nossa melhoria íntima, por meio da nossa alteração moral. Então, quando nós estamos despertando do torpor, né, que vimos de vidas transatas, e nos dispomos a nos melhorar de forma ético-moral, automaticamente esse processo da saúde ele vai se instalando, à medida que nós vamos depurando energeticamente. Então, quando nós estamos nesse processo, todo o conjunto ele passa por essa transformação. E isso depende de nós. Nós não temos como terceirizar. Lá na praia eu costumo dizer que a nossa transformação moral, esse processo todo, é um processo alquímico, né? Nos reportando a questão dos alquimistas da Idade Média. E que é como cartão de crédito. É um processo pessoal e intransferível. De cada um, né? Processo de cada um. Essa é a Mônica Silva, que integra o Centro Espírita Viana de Carvalho e da Livraria Itinerante Chico Xavier. Você procura na própria livraria A Dança das Energias. Eu estou aqui encantado com a leitura somente, sabe de quê? Só dos assuntos. Quanto mais chama atenção aqui sobre formas de pensamento, desequilíbrios vibratórios também do pensamento, a formação e o corpo mental que a gente falou nesse programa, psicometria, e tem mais perguntas que estão para avaliar num capítulo que fazem parte desse processo também de um trabalho de pesquisa que você e um grupo também realizaram. É isso? Isso mesmo, era o nosso grupo em que eu participava lá em Curitiba, eu residi lá há 14 anos, e o grupo Luz da Caridade, né, na cidade de Curitiba, capital do Paraná, nós trabalhamos nesse projeto idealizado pelo Dr. Edson Gomes Tristão, que ele é membro titular da cadeira de ginecologia e obstetrícia, e nós trabalhamos nesse projeto no transcurso de 2 anos, e resultou nesse livro, que aí, no caso, está na 2ª edição, a pedido da Federação Espírita do Paraná, para a conferência que teve lá em março. Que lindo, que bom. A Dança das Energias, uma abordagem da energia mental, é o livro do qual participa a Mônica Silva. E a gente agradece o encontro. Eu que agradeço pela oportunidade de divulgar a doutrina espírita. Muito obrigada. Você viu aí? O Milênio Espírita está só lembrando nesse final. Os velhos gregos, conhece-te a ti mesmo, e a gente vai descobrir que ainda temos muito a ver com o nosso interior, descobrindo nossas energias. Até o próximo encontro. Não, ela é muito boa.